get to heaven. What a day of rejoicing that will be. Oh, and we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish all that's done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
How deceiving it was. Quão enganoso era isto! Matthew 24:24, Jesus said that it would deceive the very elected if it was possible. Mateus 24, versículo 24, Jesus disse que se fosse possível, isso enganaria até os próprios escolhidos. How close that you are, just like Eve, just leaving off one or two little things that you couldn't receive because you're organized and can't receive it. Quão perto você está, justamente como Eva, somente desistindo de uma ou duas coisas pequenas que ela não receberia porque você está organizado e não pode receber isto. That's all it takes. Isto é tudo que adquirem. Just might as well take the whole thing. For to offend in the least is guilty of the whole. Oh! Você simplesmente pode, por bem, tomar a coisa toda, transgredir no mínimo, está culpado em tudo. Oh! Pentecost, pass thy thinking through God's filter. Pentecostais, passem seus pensamentos através do filtro de Deus. Not your denominational dreams, and you will come out with a holy man's taste, the true baptism of the Holy Spirit. Não no teu sonho de denominacional, e tu sairás com o gosto do homem santo, o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Could you imagine a man letting his wife cut her hair, wear shorts, or wear slacks, and say he's coming through a thinking man's filter? Pode você imaginar um homem deixando sua esposa cortar seu cabelo, vestir shorts ou vestir calças compridas e dizer que ele está passando através do filtro do homem que pensa? Could you imagine a man doing a thing like that? Pode você imaginar um homem fazendo uma coisa como esta? Deus sabe todas as coisas, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Maravilhoso é Jesus. Vamos louvá-lo. Pois me salvando, me perdoando.
Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Mais perto quero estar. Eu quero estar mais perto de Jesus. Esse é o desejo de todo cristão, toda noiva. Aleluia. Boa noite, irmãos. Deus continue nos abençoando e nos dando a sua graça. O pastor Marconi Neves e família comunica a ausência deles na igreja por suspeita de Covid. Está incluso o seu pedido nas orações. Com muito pesar, nós repetimos a nota que foi dada no final do programa. Partiu para o Senhor a irmã Martemes Cravo da Silva. Desde 1968, trabalhando no ministério ao lado do pastor Joaquim Gonçalves como secretária e auxiliando na tradução das mensagens do profeta. Ela, nascida em 21 de novembro de 1943, e veio a falecer hoje, dia 30 de julho de 2021. Nos pedidos de oração, nós incluímos sua irmã, sua sobrinha e seu sobrinho, e demais familiares dela, e eu não tenho medo em dizer que cada um de nós aqui consideramos ela como um parente bem chegado a nós.
mas Deus sabe a hora, o momento de chamar cada um. Nós vamos orar além da família do pastor Marconi, a família, os familiares da irmã Martemes, também irmã Denise Antunes, irmã Mariana Constantino, Ivanete Pereira da Costa, Ana Paula Malheiros, Júlio César Pimenta e família, melhor, Júlia César, me desculpe, Júlia Garcês Pimenta e família, Joana Maria de Jesus Ribeiro, Maria Rosa Souza de Oliveira e Daniel Antônio da Silva, filho e família. Nós vamos orar, crendo que Deus tem uma bênção para cada uma destas pessoas. Nosso Pai Celestial, nós oramos pelos familiares da irmã Martemes, pois ela, nos seus dias conosco, nos faz ter segurança quanto à sua vida com Deus na eternidade. Portanto, nós estamos consolados e creio que a família também está consolada no tocante a isto. E agora colocamos diante do Senhor família do pastor Marconi e todos estes nomes que aqui estão, que as bênçãos do Senhor possa recair sobre cada um deles, dando a eles o que eles estão precisando. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Boa noite com Jesus. Nós comunicamos à Igreja de Goiânia e os irmãos que estão através da internet que o nosso pastor Joaquim Gonçalves Silva, continua internado em Goiânia, na UTI. O seu estado de saúde segue estável, segue recebendo tratamento médico pertinente ao seu estado de saúde. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continuamos contando com as vossas orações. Vamos continuar orando a Deus. E temos algumas recomendações para a igreja. Toda notícia oficial sobre o estado de saúde do nosso pastor Joaquim Gonçalves, continuará saindo deste púlpito
oficialmente deste púlpito. Então você não dê ouvidos a difamações, a coisas laterais, e nem tampouco a áudios, mensagens ou qualquer outras notícias postadas em redes sociais. A Igreja de Goiânia não se responsabiliza por essas notícias. Os cultos na Igreja de Goiânia continuam acontecendo normalmente. E é nesta hora que nós precisamos ser mais fiéis e prudentes. É nesta hora que você deve se esforçar para cumprir o seu dever, o nosso dever, que é de estarmos juntos, congregando, adorando, orando e recebendo bênçãos de Deus. A irmã Janaína e o irmão Caleb continuam recebendo tratamento médico em casa, estão bem, estão se recuperando bem, e devemos continuar orando não somente por eles, mas por todos estes nomes que foram citados, não é? E você não deve fazer aglomerações aqui no átrio, no pátio, ali na porta da igreja. Evite cumprimentos, contatos físicos, siga todos os protocolos de segurança. Terminou o culto, você vai despedir do seu irmão e seguir para sua casa abençoado. Amém? Deus vos abençoe. Amém. Muito bem, nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos que estão participando conosco deste culto. São as igrejas na Bahia: Barreiras, Guanambi, Jacobina, Jequié, Maracás, Salvador. Em Goiás, Recanto da Fé, Indiara, Mineiros e São Miguel do Araguaia. Em Minas Gerais, Almenara, Francisco Sá, Paracatu, Periperi. No Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Rio Brilhante. Em Mato Grosso, Alto Araguaia, Banco Safra e Pedra Preta. Paraíba, João Pessoa. Paraná, Chácara Esperança e Ubiratã. Rio de Janeiro, Itaguaí. Rio Grande do Sul, Pelotas. Santa Catarina, Brusque. Sergipe, Aracaju. São Paulo, Carapicuíba e Sorocaba. E nos Estados Unidos, irmã Salete Santos, irmão Guilherme e irmã Mariquinha, irmã Valéria Rodrigues e irmã Ana Maria Cunha. No Japão, irmã Matilde Ramada e irmão Victor Ramada. Em Portugal, irmão José Maria Gonçalves e irmã Ivanira Sabino Malheiros. São 27 igrejas e 2.023 conexões, sendo um total de 3.160 pessoas aproximadamente participando deste culto. Vamos dizer a eles: Deus vos abençoe. E nós temos o nosso pastor internado, mas temos ele também conosco através da gravação, trazendo para nós a mensagem Corpus Terrestre, Celestial e Glorificado. Esta mensagem pregada em 17 de maio de 2019. Somente crer. Espera aí. Antes, porém, temos um hino, né? Um hino, Rica Promessa, cantada pela irmã Marta Emília.
eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei. Ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. Deus continue te abençoando, irmã Marta. E agora, somente crer, somente crer. Mais uma vez seremos abençoados através da mensagem pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam
plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na realidade dos fatos, no plano de Deus, 3 corpos. Como é que pode-se pensar nisto? Sim, corpos terrestres, celestiais e glorificados. Nós, ou digamos assim, perdemos muita coisa boa que viria acrescentar a nossa fé se pudéssemos ver a criação de Deus em todos os aspectos. A criação de Deus não é apenas o que se pode ver, nem mesmo pelos telescópios mais poderosos. A criação de Deus vai muito além disto. A escritura que nós acabamos de citar está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E aí vemos logo corpo terrestre, corpo, alma e espírito. E cada um deles fala do corpo do Filho de Deus. Nós sabemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas como? Essa semelhança toda deformada? Não. O homem, em imagem e semelhança de Deus, é espírito. É o espírito. Você deve expressar o Espírito de Deus através do seu corpo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 35, está escrito: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Está escrito aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 35. Agora, a ressurreição do corpo é uma doutrina fundamental do cristianismo, sem dúvida alguma. É fundamental das Escrituras. Sendo das Escrituras, então, é de Deus. E nos interessa em primeiro lugar. Por isso, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, antes de todas as coisas. Isso expressa a imagem de Deus, o Espírito que é a imagem de Deus. Então, a ressurreição é a justificação da nossa fé, a ressurreição de Jesus Cristo. Bem, na verdade, que ele não nasceu do sexo, mas nasceu totalmente homem.
e totalmente Deus. E como homem, ele sofreu todos os limites humanos. Cansou-se do caminho, teve fome, dormiu, e todas as necessidades humanas ele sofreu. E inclusive as tentações. Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Esse é o importante. Ele foi tentado em quaisquer coisas que você possa pensar. O que existe de tentação no mundo, Jesus foi tentado. Ele venceu por nós tentações que nós nunca vamos conhecer, sofrer. Às vezes ele sofreu, mas ele deixou documento da ressurreição, sendo ele a primícia dos que dormem. Então, ressuscitando. Voltemos ao assunto, à base. A ressurreição do corpo é uma doutrina fundamental das Escrituras e confirmada pela ressurreição de Cristo, de Jesus, que é a justificação da nossa fé. Então, a ressurreição refere-se ao ato de Deus de ressuscitar dentre os mortos o corpo do salvo e reuni-lo à sua alma e espírito. Corpo, alma e espírito, dos quais esse corpo esteve separado entre a morte e a ressurreição. Entre a morte e a ressurreição. Nós vivemos entre estes dois fenômenos, morte e ressurreição. São Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, nós vamos encontrar isso aí. Que havemos de ressuscitar. Todos que morreram hão de ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo estarão na primeira ressurreição. E nós, os que estivermos vivos, é a linguagem do apóstolo, seremos transformados. E aí então dar-se-á o arrebatamento, que começa com a separação do mundo, o corpo, alma, espírito, separado do mundo. Pode alguém do mundo parecer com um cristão, mas o cristão não pode parecer com o mundo. O cristão tem aparência cristã. Por quê? Ele é cristão, corpo, alma e espírito. Isso aí forma a imagem de Deus realmente. A Bíblia revela pelo menos 3 razões por que a ressurreição do corpo é necessária.
O corpo é parte essencial da total personalidade do homem. Da total personalidade do homem, o corpo. Sem um corpo não há personalidade, é claro. O ser humano é incompleto sem o corpo. Aliás, melhor dizendo, não existe. Por conseguinte, a redenção que Cristo oferece abrange total, exclusivamente o corpo. Total e exclusivamente o corpo. Já afirmamos, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Nós vamos nos reconhecer, mas o mundo não vão nos ver transformados. Quando Jesus expirou lá no Calvário, aqueles justos foram ressuscitados. E eles andaram, visitaram e não foram vistos. É a mesma coisa. Que baile de ciência de Deus. Ora, o homem explora a quarta dimensão e vai lá na China. Eu estou lá no Japão essa hora, lá nos Estados Unidos, no mundo todo. E aqui tem imagens que vêm do mundo todo. Mas eles não podem fazer isso com o corpo físico, terrestre. Deus faz. Deus faz. É importante. Eu usei a expressão baila, não? Baila. O corpo é parte essencial da total personalidade do homem. O ser humano é incompleto sem o corpo. Por conseguinte, a redenção que Cristo oferece abrange a pessoa total. Inclusive, agora anote, inclusive o corpo. Em 2 Coríntios, o último versículo, está escrito que o ser humano, todos serão julgados pelas obras que praticaram através do corpo. Daí então a necessidade primordial da vida, arrependimento, dar meia volta na vida, ia caminhando no pecado, dar meia volta, viajar sem sentido ao contrário, e aí então as coisas velhas se passaram. Ficou tudo para trás. E esse corpo então, agora, caminha em direção contrária àquela que
caminhava. Voltou, sentido contrário, e caminhando para os céus. Nós estamos caminhando para os céus. O filho pródigo, quando caiu em si, forçado pelas circunstâncias, o profeta desta era disse: deixa, se ele é uma semente, se seu filho é uma semente, se sua filha é uma semente, se aquele que desvia, sai da comunhão, for uma semente, ele vai pagar o preço. Vai pagar o preço e aí então vai chegar à conclusão. E eles dizem, certo, é provérbio, que não vem pelo amor, vem pela dor. E ele caiu em si e disse: na casa do meu pai tem uns jornaleiros lá, comem tão bem. Porque ele estava desejando as bolotas dos porcos. Eles se alimentam tão bem. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Saiu do chiqueiro. A jornada, a caminhada rumo ao pai. Deixou o chiqueiro para trás, ainda sujo, maltrapilho, mas viajando diretamente para a casa do Pai. Oh Deus, ajuda-me. Pede a Jesus, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Em Romanos 8, verso 18 ao 25, está escrito: e não só ela, mas nós mesmos, não só a natureza, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, corpo, alma e espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Não há o que discutir. O filho pródigo gemeu. Gemeu, nós não sabemos quantas vezes ele levantou os olhos para cima, com lágrimas, como muitas vezes acontece conosco, comigo. Meu Deus, onde eu estou? Onde estou parado? Aonde? Ele olhava, sentiu o mau cheiro dos chiqueiros, é ali que ele estava, mas ele gemeu, tomou rumo de volta, recebeu a redenção e a adoção. O Pai deu vestes novas, lavou-o completamente, valorizou aquele corpo que ninguém mais conhecia daqueles que o conheceu lá fora. Eles não vão te conhecer. Se você tem nascido de novo e recebido o Espírito Santo, o mundo não te conhece. Ele não conhece o Espírito.
não conhece o coração, ele não julga segundo o coração de Deus, porque aquele corpo de Davi tinha um coração como o meu, como o seu, segundo o coração de Deus. Aleluia! E não só a natureza geme, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É por isso que você tem que valorizar o seu corpo. Paulo disse: como você pode tomar o templo do Espírito Santo e fazer corpo com a meretriz? Como você pode ser batizado com o Espírito Santo, nascido de novo, e adotar um ismo e fazer corpo fornicário com a grande prostituta de Apocalipse 17, com suas doutrinas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome, não vendo a unidade de Deus, que é um só Deus, Pai sobre nós, um só Deus, Filho conosco, um só Deus, Espírito Santo em nós. Como se pode medir isto? Não, o mundo não vos conhece, porque eles não conheceram a mim. Jesus falou isso em outras palavras. Se o mundo conhecesse, não rejeitaria como rejeitou. Se o mundo cristão, chamado cristão, conhecesse a Jesus, não rejeitaria a mensagem desta hora, a mensagem do dia. É verdade. E nós temos que ter o Consolador. Nós temos o Consolador. O Consolador me consola. Me consola. Me consola. Ele me consola. Ele te consola. É o Paráclito divino. E nos guia na verdade. Nos guia na palavra, na mensagem. A viúva Serepta de Sidom foi consolada. Ela estava tão paupérrima, fraca, como os demais que estavam passando fome naquela seca. Mas Deus enviou um homem lá, o seu homem, Elias, graças a Deus. Você conhece a história. Elias foi recebido pela viúva, pobre, magra, acabada, ossos projetados, mas ela o acolheu.
acolheu Elias. E na sua casa não faltou mais a farinha, que é o tipo de Cristo. Não faltou mais o azeite, que é tipo do Espírito Santo. Deus teve a ver com aquele corpo esquelético, que tinha um menininho chorando de fome. E mais do que isso, houve ressurreição dentro da sua casa. O menino morreu, na verdade. A morte entrou na casa da viúva, mesmo com Elias lá dentro. Mas Elias não foi vencido pela morte do menino. A morte do menino foi vencida por Elias. Graças a Deus que nós cremos em Elias, nós demos lugar a Elias. Nós estamos comendo do azeite, da farinha. O Espírito Santo não nos falta, nos corrigindo, redarguindo, exortando. Ele nos exorta, porque Ele só exorta, corrige a filhos. Que beleza, gente. É bom demais. Sai do mundo, vem para os céus. Sai do mundo, vem para os céus. Aleluia. Grande, grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. E Ele nos guia na verdade. Oh Deus, aqui não tem lugar para outra coisa, senão para essa mensagem, para a palavra, para a Escritura. Eu gosto disso aqui. Não é somente a natureza que está gemendo. Nós somos pródigos, nós estamos fora da casa, a casa celestial, e nós vamos voltar para lá de onde saímos. Nós saímos lá, de lá. O que é do céu volta para o céu. Nós saímos de lá, por isso vamos para lá. Saudade, saudade. Enquanto estamos aqui, estamos saudosos, porque nós viemos de lá. Fixa nisto e gememos, pois temos a primícia do Espírito. O corpo, sendo o templo do Espírito Santo, então explica para o mundo, mostra para o mundo, que uma mulher do mundo pode ter cabelos compridos, vestidos longos, abotoadinho, tudo direitinho, mas ela não tem o Espírito Santo, ela não tem o novo nascimento. O inferno está cheio de mulheres de cabelos longos, de vestes compridas, mas no céu não tem nenhuma de short, de mini saia, de cabelos cortados, de unhas pintadas, de sobrancelhas. Não contentes, rapam as sobrancelhas e fazem uma tatuagem. É a marca do diabo. É a marca do diabo.
almas encarceradas hoje. Que tristeza! Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não seja injusto. Se você tem o Espírito de Deus, você não pode ser injusto nas mínimas coisas, nas mínimas decisões. Você não pode ser parcial. Você é imparcial. Dentro de sua casa, com tudo que te pertence, o cristão é imparcial. Porque o parcial, aquele que é parcial, é comprometido. Oh, glória a Deus! Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Na ressurreição, ele voltará a ser templo do Espírito Santo. Quando ele baixa a sepultura, o seu espírito não está sepultado. Ele está na sexta dimensão. Mas não chegou lá como uma nuvem. Não. Na mesma carta, segunda carta aos Coríntios, está escrito que quando a pessoa, o cristão se desfaz neste corpo, ele recebe um corpo celestial. Segunda carta, capítulo 5. Isso é a justificação. É justificação por que vir à igreja, por que crer num profeta, por que crer nessa Bíblia, por que crer nesta mensagem. Está a descobrir por quê. Descobrir. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque afastado do mundo? Por que ser diferente numa escola? Numa empresa? Por que ser jactancioso, arrogante? Não. Alguém diz: você quer ser diferente. Sabe qual foi a resposta? Eu não quero ser, eu sou. Eu não quero, eu sou. A que se deve isto? Encare essa situação. Nascer de novo, batismo do Espírito Santo. Então, tudo que você fazia
que te deixava inseguro, que satisfazia só sua carne, ficou para trás. É o segredo. É o segredo. Você pode mesmo, é como Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, julgue-se a si mesmo, para não ser julgado com o mundo. Nós estamos na plataforma, lá no Canaveral, é a plataforma de lançamento de foguete para a Lua, para outros lugares no espaço. Mas eu fico pensando, gente, nós estamos numa plataforma com corpo, alma e espírito. Nós não estamos devendo para o mundo. Coragem, irmã. Coragem, irmão. Você já viu esse foguete subir? Sair da plataforma e subindo, 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 até desaparecer. Jesus foi visto subindo, 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 subindo. Jesus foi visto subindo, 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 até desaparecer. Assim esta noiva de Jesus Cristo sairá dessa base de lançamento. É a mensagem de William Branham, é a mensagem de Deus que nos levará aos céus, nos levará à glória eterna. Não para uma lua cheia de crateras de poeira cósmica, não. Para a casa do nosso Pai. Ele vem encontrar nos ares, como o pai foi encontrar com o filho. Abraço, abraço apertado, suspiro dobrado, amor sem fim. Que beleza! Você já pensou nisso hoje? Já pensou no seu arrebatamento hoje? Você já deu glória a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus hoje? Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque estamos na Tua casa, ó Pai. E centenas estão através da internet, juntos conosco, dando glórias a Deus também. E se há alguém enfermo, nesta hora, eu decreto em nome de Jesus Cristo a sua cura, o seu alívio, a sua libertação. E Deus te dê essa revelação de segurar a bênção que Deus te deu, a bênção do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto
Podeis assentar. O profeta de Deus para esta era disse que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos apresentar as crianças, casarmos os jovens e sepultarmos irmãos, ele diz, velhos, mas também novos, né? A irmã Martemes será sepultada amanhã e por normas do cemitério, em função da Covid-19, será restrito apenas a familiares. Você ore pelos familiares dela, nossos irmãos, os que trabalharam com ela, que viveram com ela por anos aqui, ore por eles. Eu conheci a irmã Martemes em 1968, isso quer dizer há 53 anos. Até. Temos aqui um pedido de oração por Covid, esse vírus maligno, né, acometendo várias famílias e vários casais, e o pastor Jonas levantou ele aqui durante a oração. Nós vamos ter mais uma oração por todas as pessoas que estão sofrendo nesta hora deste mal. Irmã Dirce Nelly Elmir Patrício Paiva e Eliseu de Paiva Garcês. Grande Deus e amado Pai, como peregrinos, Senhor, nesta terra estranha, andando de volta ao nosso lar, nós precisamos, ó Pai, este casal, estas pessoas precisam neste corpo terrestre da saúde física, ó Deus, para cuidar do lar, da família, dos filhos, do sustento, ó Deus. E nós te pedimos humildemente nesta noite que este vírus maligno seja repreendido destes lares e destas famílias, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Graças a Deus. Como foi dito, né, nesta pregação, estamos caminhando para o céu. Não importa, vivendo entre dois fenômenos, morte ou ressurreição, mas estamos de volta à casa do Pai. Isso é o que importa. Graças a Deus, que Deus recompense o nosso pastor Joaquim Gonçalves, dando a ele saúde, força, vida, para estar conosco aqui novamente. Também a sua família, irmã Janaína, irmão Caleb e todos aqueles que estiveram juntamente conosco pela internet. Amanhã às 8 horas da manhã, transmissão de uma reunião de oração, gravada, né? Você vai assistir uma reunião de oração, e às 19 horas, 18 horas, aliás, nós teremos programa Fé para Vencer o Mundo com a pregação do nosso pastor. E às 16h30, culto com os obreiros e os evangelistas. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso abrigo no temporal, não tem